Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia então nessa noite, no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Profeta Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio desse profeta. Você vai chegar à conclusão junto comigo que o livro de Abacuque, embora tenha sido escrito há 600 anos antes de Cristo, mais ou menos 2.600 anos atrás, ele é um livro que retrata o contexto atual, principalmente do Brasil, do país que nós vivemos. Então, talvez em alguns momentos ao longo da leitura, você vai pensar, poxa, parece que Abacuque está falando do Brasil. Está falando da nossa situação política, da nossa situação econômica, da nossa situação moral. Mas isso só nos mostra como a palavra de Deus ela é relevante e ela é atual. E ela tem a sua aplicabilidade ainda hoje. Então vamos ler o livro de Abacuque. Vai estar sendo projetado também. Abacuque 1, de 1 a 4. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu peço que nessa noite o Senhor possa ministrar os nossos corações por meio da sua palavra. Nós cremos que quando a sua palavra é pregada com fidelidade, com verdade, é o Senhor quem fala. Que nós possamos sair daqui com essa convicção de que ouvimos a voz do Senhor. Que a tua palavra possa consolar, que a tua palavra possa trazer conforto, mas também confronto. E que nos leve a viver de maneira diferente. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. O livro de Abacuque, ele foi escrito pelo profeta chamado Abacuque. Abacuque é um daqueles profetas que nós conhecemos como profetas menores. E ele não é conhecido como profeta menor porque ele é inferior aos outros profetas. Muito pelo contrário. Essa denominação de profetas menores, ela se dá exatamente pela quantidade de escrito que ele escreveu. Então, o livro de Abacuque possui 3 capítulos. E por isso, ele é colocado entre os profetas menores. A título de comparação, se nós olharmos para o profeta Isaías, que é um profeta maior, ele escreveu 66 capítulos, ou seja, um número bem grande. Então, essa distinção entre profetas menores e maiores não era por causa da qualidade ou da característica do profeta, mas simplesmente uma distinção pelo tanto de escrito que ele deixou então registrado. Nós não temos aqui muitas informações sobre quem foi Abacuque. Nós não sabemos quem foi o seu pai, nós não sabemos de onde Abacuque veio, nós não sabemos qual que era a função, o trabalho que Abacuque realizava antes de se tornar profeta. O que nós sabemos é que Abacuque era um profeta de Deus. E como profeta de Deus, Abacuque possuía a mensagem de Deus. O profeta naquela época, ele era a boca de Deus. Então o que o profeta falava era aquilo que Deus estava falando. É claro que na época de Abacuque também existiam, como existem hoje, falsos profetas. Profetas que se dizem ser de Deus, que parecem ser de Deus, mas que a sua mensagem não é de Deus. O grande problema é que eu e você corremos o risco de entender a profecia de maneira errada. Por exemplo, a profecia para nós, quando nós falamos de um profeta, o nosso entendimento é que o profeta é aquele que prediz o futuro. Então na nossa cabeça já vem aquela novela da Globo, O Profeta. Não sei quantos assistiram. Mas que
deduz e traz essa ideia de que o profeta então é esse que prevê o futuro, né? Vem na nossa cabeça aquela ideia do adivinho, aquela ideia mística daquela pessoa que lê a nossa mão e que descobre quantos filhos a gente vai ter, que descobre qual é o nosso trabalho, qual que vai ser a nossa vida. A grande questão é que o profeta, sim, ele tinha esse ofício de predizer o futuro. Mas não era só isso. É interessante que a própria palavra designada para dizer, para falar sobre um profeta, ela significa exatamente isso: aquele que vê. Aquele que vê. Então o profeta, mais do que predizer o futuro, mais do que adivinhar o que vai acontecer, o profeta ele era capacitado por Deus para ver o presente, para olhar a sua realidade e o mal que o cerca. E quando nós lemos o livro de Abacuque, só nesses 4 primeiros capítulos, nós vemos exatamente isso. Que Abacuque não está predizendo o futuro, Abacuque está constatando o presente. A iniquidade, a violência, não era algo que viria, mas era algo que estava acontecendo. Então, lembre-se disso, o profeta não era apenas aquele que predizia o futuro, mas que via o presente, que via a realidade, que via a calamidade, e que diante disso, falava segundo a vontade de Deus. No primeiro versículo, nós já temos algo muito interessante que pode nos trazer um grande ensinamento. Abacuque começa dizendo o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. O que eu chamo a sua atenção é que essa palavra sentença, ela no seu sentido original, ela traz uma ideia de um fardo ou um peso. E isso é muito interessante. Porque se você conhece um pouquinho da profecia bíblica, você vai se lembrar que quando um profeta ia proferir a palavra de Deus, ele dizia o seguinte: e veio a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. E essa é uma marca registrada da profecia. O profeta sempre dizia: assim diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. E veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Mas o fato é que Abacuque começa dizendo: sentença, peso, fardo, revelado ao profeta Abacuque. É claro que aqui Abacuque não é o único a usar desse termo. Isaías, Zacarias, Malaquias também fizeram menção à sua profecia como um fardo, como um peso. E sabe que isso me traz a lição? Me traz a lição do seguinte: nem sempre o homem e a mulher de Deus terão boas notícias. O profeta aqui estava prestes a trazer uma notícia não tão boa ao povo de Judá. A notícia de Abacuque não era a notícia que eu e você esperamos ouvir, mas era a verdade de Deus. Então é por isso que Abacuque diz o seguinte: sentença, peso, fardo, revelado ao profeta Abacuque. Porque o que ele estava prestes a dizer não era algo tão fácil de dizer. E aqui nós precisamos também ter esse entendimento. Nem sempre eu e você vamos conversar com alguém uma conversa amistosa, uma conversa amigável. Às vezes o tom da conversa vai ser severo. Às vezes o tom da conversa vai ser um fardo, um peso a ser descarregado. Mas é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Não é sempre nas boas notícias, mas nas más notícias também. Não é sempre no acariciar, não é sempre no conforto, mas é também na correção, na exortação e na disciplina. Mas uma outra questão interessante que eu vejo aqui para nós, é que o fato de Abacuque dizer que a sentença, o fardo, era algo pesado, não se trata só apenas da mensagem que ele estava carregando, mas se trata também do contexto e das circunstâncias vivenciadas por Abacuque. Porque a época que Abacuque viveu era uma época terrível, muito pior da qual a gente está vivendo hoje em dia. Nós já lemos o texto e nós vemos claramente que a marca daquela época era violência, era impunidade, era a iniquidade crescendo, era o mal se alastrando, era o ímpio prevalecendo. Nada muito diferente de hoje em dia. Impunidade,
injustiça, os ímpios prevalecendo sobre os justos, o mal se alastrando e crescendo. Nós podemos ver essas marcas na nossa nação. Na época de Abacuque, a exploração dos pobres pelos ricos já era algo totalmente comum. O rico sempre prevalecia sobre o pobre. A religião e os seus líderes eram corruptos. Eles se afastaram de Deus. Os reis eram imaturos. Só pensavam em si mesmos, nos seus deleites, nos seus prazeres. E por causa disso, a nação de Deus perecia. Por causa disso, o povo de Deus perecia. Por causa disso, o reino do norte, Israel, foi levado para cativeiro. Deus trouxe juízo, trouxe uma nação para condenar e disciplinar o povo pela sua desobediência. E sabe qual que era a notícia de Abacuque? Que se Judá, o reino do sul, não mudasse, ia acontecer a mesma coisa. Então, concorde comigo que esse é um fardo a ser carregado. Como que eu, um profeta da minha nação, vou dizer que vai vir uma outra nação e vai trazer juízo e condenação? O que as pessoas vão pensar de mim? Lembre-se de Noé. Noé falava que ia descer chuva. Noé falava que o juízo de Deus ia vir. E o que as pessoas faziam? Comiam e bebiam. Davam-se em casamento. Vivendo como se não fosse verdade. As pessoas riem do juízo de Deus. As pessoas caçoam do juízo de Deus. E por isso Abacuque carregava o fardo. Olhando para o livro de Abacuque, a conclusão que eu chego é a seguinte. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos viver um tempo de mais perguntas do que respostas. E Abacuque começa a sua profecia com muitas perguntas. Até quando, Senhor? Por quê? Até quando? E o fato é que na minha vida e na sua vida não é diferente. Um tempo de mais perguntas do que respostas pode ser, por exemplo, num tempo de desemprego. Quando a conta vai chegar amanhã. E você precisa pagá-la, mas não tem dinheiro. A fatura do cartão já está estourada. O cheque especial já foi embora. Currículos e currículos sendo entregues. E nenhuma resposta. Nós olhamos para o céu. E o que nós vemos é silêncio. O silêncio de Deus. Um tempo de mais perguntas do que respostas. Uma crise no relacionamento também pode ser um tempo assim. Brigas, discussões, aquele casal que se amava, que fazia juras de amor, agora não consegue olhar um para a cara do outro. Não consegue mais dormir na mesma cama. Não consegue mais conviver. Você olha para o céu, você diz, Deus, por quê? Eu amava essa pessoa. Eu me casei porque eu amava ela. Mas agora eu não suporto mais. Tempo de perguntas e poucas respostas. O luto também é um bom exemplo disso. Quando entes queridos falecem e a gente não está nem esperando. É aquela notícia que alguém te liga e não sabe nem como falar. E você sente aquela dor. Você sente aquele peso, aquele fardo, aquela tristeza. Muitas perguntas. Por que Deus agora? Por que nesse momento? Por que nessa situação? Por que desse jeito? Poucas respostas. Um outro exemplo seriam a doença. A doença é um grande exemplo. Quando nós vamos ao médico e saímos com aquele diagnóstico nas mãos, e é sim, é câncer. O que fazer? Para quem contar? Quais atitudes tomar mediante a isso? Desistir? Lutar contra o câncer? Não é fácil. Doenças que vêm e vão, que demonstram a nossa fragilidade. Um tempo de muitas perguntas, poucas respostas. E uma última área que eu vejo também que está presente esse ensinamento de Abacuque é nos planos frustrados também.
Nós fazemos planos. Nós temos uma ideia de negócio, uma ideia a pôr em prática. Nós pensamos o seguinte: bom, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter minha casa própria, eu vou ter meu carro. Só que se isso não sai do papel, a gente também começa a se questionar. Poxa Deus, a minha vida, desculpa o termo, é uma desgraça. A minha vida não vai para frente. Parece que eu dou 2 passos para frente e 5 para trás. Por quê? Por que comigo? Até quando, Senhor? Então, todas essas circunstâncias nos mostram que o que Abacuque vivia, nós vivemos também hoje. Tempo de muitas perguntas, poucas respostas. Mas dentro de tudo isso, eu gostaria de pensar então com você nessa noite sobre 3 formas em que o silêncio de Deus se manifesta. 3 maneiras que nós podemos ver o silêncio de Deus em ação. E a primeira delas é o seguinte: nós vemos o silêncio de Deus diante da indiferença e da ineficiência. Como assim? Olha o versículo 2. Abacuque diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? A afirmação desse homem aqui é de alguém que está cansado. Cansado de gritar, cansado de falar e de não ter resposta. Essa é a oração de alguém que se questiona: até quando, até quando, até quando? E aqui nós vemos que a crise de Abacuque é o seguinte: as suas orações não estavam sendo respondidas. Porque ele diz o seguinte: tu não me ouvirás, tu não me salvarás. Abacuque está clamando, Abacuque está buscando a Deus, Abacuque está vindo na igreja, está indo no PG. Mas nada faz sentido, nada muda. Deus não responde às orações, os céus estão quietos, o silêncio de Deus paira. Talvez eu e você já vivemos essa experiência do seguinte: você manda uma mensagem para uma pessoa muito urgente pelo WhatsApp. É aquela situação de vida ou morte. Você envia aquela mensagem para ela na esperança de que ela vai ver rapidamente e vai te responder. Mas sabe o que acontece? Ela visualiza e não te responde. Fica azulzinho lá no cantinho da tela. Mas nada acontece. Qual que seria a sua reação diante de uma atitude como essa? Indiferença, ineficiência, ou seja, não adianta, não está dando certo. E aí você manda outra mensagem só com uma interrogaçãozinha para ver se a pessoa lembra. E ela não lembra. Esse é o sentimento de Abacuque, de alguém que está clamando, está buscando, está tentando, mas que vê Deus indiferente à sua situação, indiferente ao seu clamor. Aqui quando Abacuque diz o seguinte: até quando gritarei, é porque ele está gritando mesmo. Não é apenas uma ideia do texto, não, é algo literal, ele está gritando, clamando: Deus, faça alguma coisa! E Deus não faz nada. Deus se cala. Deus fica quieto diante dessa situação. O fato é o seguinte: que não existe som nem barulho mais ensurdecedor que o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói. Quando os céus se calam, o nosso coração fica desesperado. Porque nós não temos respostas. Não existe som nem barulho mais ensurdecedor que o silêncio de Deus. Você já teve orações não respondidas? Será que hoje, nessa noite, você tem clamado a Deus por determinada situação e você não vê resposta? Nada acontece efetivo. Deus não faz nada. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele fica indiferente. Você já teve a sensação de que você não está sendo ouvido? Você dobra os seus joelhos na sua casa, você ora, mas parece que aquela oração não saiu do teto. Ela não passou dali.
Nós precisamos aprender, meus irmãos, que muitas vezes o nosso Deus se cala. Muitas vezes nós vamos ouvir apenas o silêncio de Deus e nada mais. Mas a segunda forma que o texto também nos ensina, que o silêncio de Deus se manifesta, além da indiferença e da ineficiência, é diante da iniquidade e da impiedade. E o versículo 3 nos mostra exatamente isso. Diz assim: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Então a segunda forma que o silêncio de Deus se manifesta é diante da iniquidade e da impiedade. Quando o mal se alastra, quando o mal cresce sem medida. Ao que tudo indica aqui, Abacuque não está falando de uma nação que viria e que traria opressão para a sua nação. Não é disso que ele está falando. Nesse primeiro momento aqui, Abacuque está falando do mal e da violência entre o próprio povo. Ou seja, a iniquidade, a destruição, a violência, os litígios, as discórdias, não eram de uma outra nação, mas era o povo matando o próprio povo. Uma autodestruição. O povo lutando contra si mesmo. O povo tendo discórdias. O povo tendo brigas, litígios, iniquidade entre si. E olha que engraçado, Abacuque estava ali de camarote, assistindo à autodestruição do seu próprio povo. Abacuque estava ali olhando naquele telão de 60 polegadas. O seu povo perecendo e se degradando. O texto de Miqueias, ele vai nos trazer um pouquinho do pano de fundo que Abacuque vivia também. Olha só, os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita o suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjuntos. Talvez você pense o seguinte: Miqueias está falando do Brasil. É o Brasil. É o nosso país. Suborno, presentes, privilégios, que dizem que vão ser cortados, mas ninguém corta. Todos tramam em conjunto, facções que governam o nosso país. A pergunta e a crise aqui de Abacuque não é mais porque Deus não responde às suas orações. A crise de Abacuque é o seguinte: como que um Deus infinitamente bom, infinitamente santo, infinitamente justo, permite essas coisas? Abacuque está questionando o caráter de Deus. Porque se Deus é santo, justo, amoroso, fiel, por que Ele não faz nada? Por que Ele permite tamanha maldade? Por que Deus não se manifesta? Por que o silêncio é a única resposta? E talvez eu e você, nós vivemos também nessa mesma situação, nessa mesma crise. Será que Deus existe mesmo? Porque se Ele existe, Ele está indiferente. Ele não está nem aí para mim e para você. O silêncio de Deus. Nós vivemos também nessa época. Nós vemos que a impiedade ela tem crescido na nossa nação. Muito se fala sobre segurança. Mas o fato é que a violência tem crescido. O rico sempre se sobressai sobre o pobre. Em pleno século XXI, existem pessoas em países que ainda passam fome. Muitos têm pouco. Poucos têm muito. Desigualdade social. Fome. Como que nós podemos aceitar que tantos países poderosos, tantos países com tantos recursos, com a globalização, estando presente na nossa vida, no nosso cotidiano, informação sendo jogada de lá para cá, e ninguém faz nada.
cada um pensando em si mesmo, cada um buscando o seu próprio bem-estar, cada um querendo enriquecer e a ganância tomando conta do coração humano. É só você ligar amanhã em qualquer telejornal que você vai ver essa realidade. Não só no Brasil, mas no mundo. Nós vivemos no mundo descrito como Isaías, Abacuque descreve. Iniquidade, opressão, destruição, violência. Essa semana mesmo, teve o jogo da Libertadores, né? Para os boleiros de plantão. Grêmio e Flamengo. Não deu nem graça para outro time, mas enfim. Flamengo. O que me chamou a atenção nesse ponto foi o seguinte, que o comando tático e as forças armadas tiveram que tomar toda uma precaução e um cuidado. Por quê? Porque havia a possibilidade, como já houve há tempos atrás, de que torcedores que não compraram ingresso iriam invadir e entrar no Maracanã. E sabe o que me deixa impressionado? Isso é normal. Para nós aqui do Brasil, isso é absolutamente normal. Quando não deveria ser. Se eu não comprei o ingresso, o que me dá o direito de achar que eu tenho que assistir o jogo dentro do estádio? Mas sabe qual que é o problema? A gente quer resolver injustiça com mais injustiça. As pessoas falam, mas não é justo porque eu não consegui comprar o ingresso. Então quer saber o que eu vou fazer? Eu vou invadir o estádio. Então veja que o nosso país vive essa crise. As pessoas têm que prever o mal que vai acontecer, porque é certo que ele vai acontecer. Iniquidade. Nós caminhamos cada vez mais para uma sociedade pós-cristã. Ou seja, que os valores da Bíblia, que os valores do cristianismo não são mais a regra. Não são mais quem regem a sociedade. Iniquidade. Opressão. Violência. Destruição. O cuidado que eu e você aqui precisamos tomar é o seguinte. Talvez essa iniquidade, essa impiedade que nós estamos conversando, ela não está só presente lá fora. Talvez ela esteja presente no nosso coração. Porque, meus irmãos, uma vez que nós não lidamos com os nossos pecados, uma vez que nós não confessamos as nossas falhas, uma vez que nós não nos arrependemos diante de Deus, a iniquidade cresce. A impiedade cresce. E ela brota no nosso coração. A Bíblia fala que sobre tudo que nós devemos guardar, guarde o seu coração. Porque dele são as fontes da vida. Então, diante de todo esse cenário, descrito por Abacuque, eu penso que, antes de qualquer mudança, lá na Praça dos Três Poderes, antes de qualquer mudança, no Palácio do Planalto, eu acho que a mudança, ela começa no meu coração. Em eu decidir viver uma vida justa, em todos os aspectos. Porque se a iniquidade continuar crescendo na minha vida, ela nunca vai parar de crescer em todo o Brasil. E isso começa com pouco. É aquele semáforo que está vermelho e a gente faz questão de furar. É justo? É correto? Não. É corrupção. É um querer se sobressair sobre o outro. Todo mundo tem que ficar esperando, mas eu não, eu vou passar no semáforo. Fazendo isso, acontece algum acidente. Fazendo isso, você coloca a vida de pessoas em risco. Então, pense sobre isso. A nossa vida tem que ser um modelo. Não adianta falar do Brasil, não adianta falar do Bolsonaro, não adianta falar de qualquer político. Olhe para você. Não deixe a iniquidade e a impiedade crescer no seu coração. Não permita que o mal se alastre na sua vida. Não permita que a sua casa seja um ambiente de violência, destruição e inimizade. A começar de nós. A começar de mim. Mas em último lugar, além da injustiça, da impiedade, e da iniquidade, uma última forma que eu vejo então que o silêncio de Deus se manifesta é diante da injustiça e da impunidade.
E aqui nós pulamos para o versículo 4, então, que diz o seguinte: por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Este é o terceiro meio pelo qual o silêncio de Deus se manifesta. Quando é injustiça e impunidade que imperam, que reinam. E aqui Abacuque faz duas críticas. Primeiro, em relação à lei. Ele diz o seguinte, que a lei se afrouxa. Outras versões da Bíblia vão dizer que a lei se enfraquece, ou a lei ela é amortecida. E quando Abacuque fala da lei, ele está falando sobre os 10 mandamentos. Ele está falando sobre a Torá, sobre a lei que Deus deu. E por quê? Porque quando o povo sai do Egito, era um bando de escravos que não sabiam nem o que era viver. Eles só sabiam seguir ordens. Faça isso, faça aquilo, não vá ali, vá aqui, trabalhe. Então quando o povo sai do Egito, o que Deus faz? Deus dá uma lei para esse povo, que vai ser tanto no sentido espiritual, na conduta deles com Deus, mas também uma legislação, uma lei política, algo que ajudasse esse povo a viver e viver em sociedade. Então quando o Abacuque diz o seguinte, que a lei se afrouxou, que a lei se enfraqueceu, isso nos mostra que a ignorância e rebeldia do povo de Israel era tanto espiritual como social. Era uma crise terrível. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Você pega um tecido ou qualquer coisa e você tenta esticar ele bem. Geralmente a minha mãe faz isso quando ela vai estender roupa, né? Ela vai lá e estica. Aí a camiseta que era tamanho P vira G. Eu fico parecendo uma sainha aqui assim, ó, né? Toda decotada. É exatamente isso que está acontecendo com a lei. A lei de Deus está sendo esticada a tal ponto que ela se tornou frouxa. E nós vivemos nesse momento. Eu queria ler o texto de Jeremias. Que Jeremias aqui, ele é um contemporâneo de Abacuque, eles viveram na mesma época. E Jeremias vai falar desse rei, Jeoaquim, que era o rei no tempo de Abacuque. Olha que rei bacana. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Nenhuma novidade, né? Diz, construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com os painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado os ajudou. E tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Palavras duras. De um profeta falando em nome de Deus a um rei sem vergonha. A um rei que estava mais preocupado com o seu palácio, com o seu reino, com a sua grandeza, do que com o povo a que ele governava. Um rei que usava o povo como mão de obra escrava. E o que Deus diz para esse rei é o seguinte: um belo palácio não faz um grande rei. Não são as posses, não são os bens, não são os adornos, mas sim a integridade de coração. Josias foi assim. Josias foi um grande rei, por causa da sua conduta. Além disso, o texto vai nos mostrar o seguinte, que além da frouxidão da lei, o último ponto aqui colocado por Abacuque é que a justiça foi torcida. E aí Jó, que viveu muito tempo antes, já se questionava o seguinte:
Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Essas perguntas nós fazemos. Nós nos questionamos. Porque a nossa vida parece que vai de mal a pior, mas o ímpio, ele prospera. O ímpio enriquece. O ímpio vai para frente na sua desonestidade. O nosso coração clama e tem sede de justiça. E nesse ponto aqui, quando Abacuque questiona a distorção da lei e diz que a justiça então foi torcida, isso não quer dizer que a justiça é torta. A justiça de Deus não é torta. A justiça é reta, mas ela foi torcida. E o verbo aqui, ele indica exatamente essa ação, é uma ação passiva, ou seja, eu estou sofrendo a ação. Não é a justiça que se torceu, a justiça foi torcida. Pela iniquidade, pelos reis, pelos poderes. Recentemente a gente teve, um outro caso, que foi o feriado do dia 12 de outubro. A famosa saidinha dos presídios. E isso é um problema, e sempre foi um problema. Porque, enquanto é alegria para uns, é tristeza para outros. Enquanto uns estão felizes porque vão sair e vão fazer o que querem, outros ficam com medo de sair de casa. Não ficam parados no semáforo, por quê? Porque é o dia da saidinha. É o dia que eles saem para roubar, e é isso que a gente ouve falar. Essa situação não é diferente de Abacuque. É o que Abacuque disse, os ímpios cercam os justos. Nós ficamos aqui, fechadinhos, nós nos trancamos nas nossas casas, colocamos cerca elétrica, portão, tudo, alarme, para ter um pingo de segurança. Porque o ímpio prevalece sobre o justo. Por quê? Por quê? Por que Deus não faz nada? Por que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não julga? Muitas perguntas. Nenhuma resposta. Para concluir esse sermão, eu gostaria de fazer 3 considerações finais sobre tudo aquilo que a gente conversou. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte: Jesus, ele experimentou o silêncio de Deus. E isso é impressionante. Mas veja o texto de Mateus que diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus ali na cruz, ele experimentou do silêncio de Deus. Os céus se calaram. O sentimento de Jesus na cruz do Calvário foi de abandono. Foi de um filho que foi deixado no orfanato pelo pai. Foi de um filho que foi desprezado por sua mãe. Silêncio. Silêncio. Mas sabe o que me dá esperança? Que em meio ao silêncio de Deus, existe vitória. Porque em Cristo foram reconciliadas todas as coisas. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que sofreu, que padeceu, que experimentou o silêncio de Deus, é o Cristo que venceu e ressuscitou. É o Cristo que não está morto, mas está vivo. É o Cristo que está nos céus, glorificado, entronizado sobre todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, se você está experimentando o silêncio de Deus, não perca as esperanças. Não perca as esperanças. Porque nem a morte foi suficiente para segurar Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu o silêncio. Os anjos bradam e dão glórias a Deus, porque o Filho de Deus ressuscitou. Mas uma segunda consideração também é que o nosso Deus, ele trabalha em meio ao silêncio. Às vezes, a nossa impressão humana é que Deus não está fazendo nada. E a impressão de Abacuque era essa: silêncio, indiferença, impiedade, injustiça. Mas Deus trabalha em meio ao silêncio. O texto
de Isaías, capítulo 64, diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então talvez você esteja experimentando o silêncio de Deus, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. O Salmo 127 diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. O nosso Deus trabalha. E aqui em Abacuque, Deus já estava preparando uma nação. Se você ler o versículo 5 até o versículo 8, 9, você vai ver que Deus estava assim trabalhando. Deus estava preparando uma nação chamada Babilônia para castigar e destruir esse povo. E aí sabe o que acontece? Abacuque entra em crise. Porque ele fala: Deus, eu estou questionando a violência. Eu estou questionando a impiedade. E o Senhor vai julgar a violência e impiedade com mais violência? É isso mesmo. É isso mesmo. E sabe o que vai acontecer? Depois que a Babilônia julgar o seu povo, eu vou condenar e julgar a Babilônia. Porque o nosso Deus é soberano. Porque nenhum rei, nenhuma autoridade é maior que o nosso Deus. Ele está acima de todos. Então, por vezes, a gente questiona Deus e a gente também questiona os métodos de Deus. A gente quer que Deus faça as coisas acontecerem na nossa hora e do nosso jeito. Mas não é assim. Deus estava trabalhando e Ele continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, creia. Creia. Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Mas uma última consideração, e aqui eu finalizo, é que nós precisamos nos aprender a se submeter ao tempo de Deus. Precisamos aprender a se submeter ao tempo de Deus. Abacuque queria que a violência, a impunidade, a injustiça fosse resolvida naquele momento. E nós assim queremos. Nós queremos que os ímpios paguem pelos seus pecados. Nós queremos que a impunidade cesse nesse país. Chega de corrupção. Mas, assim como eu, você talvez tenha percebido que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muito se colocou esperança sobre o novo governo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queríamos que esse ano tudo já acontecesse. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, cabe a nós se submetermos ao tempo de Deus. E nesse ponto eu lembro do texto de Isaías que diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é Deus. Ele não deve contas nem satisfação para mim e para você. Se Deus se cala, nós não temos o direito de questioná-lo, porque Ele é Deus. Deus não deve contas a mim e a você. Então nós precisamos aprender a se submeter. Existe uma música que marcou muito a minha infância, chamada Tempo de Deus. E eu gostaria de encerrar então com essa música, e que você pensasse um pouquinho nessa letra, que é uma oração de alguém como Abacuque. Alguém que tinha muitas perguntas, poucas respostas. Alguém que era sincero e que buscava entender o que Deus estava fazendo. Diz assim: às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. Eu digo: Deus, o que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é para me fazer crescer. E entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino. E eu apenas servo sou do seu tempo, seu jeito, seu reino. Amém. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos que nós somos apenas servos do Senhor. Na nossa pequenez, na nossa
incapacidade de conhecer os planos do Senhor, nós questionamos Deus. Nós perguntamos até quando, por quê. Nós não entendemos por que o mal impera, por que a impunidade está presente na nossa vida, na nossa sociedade. Nós não entendemos qual que é o propósito da opressão, da violência que assola a nossa comunidade, Deus. Mas que nós possamos dessa noite sair com a certeza de que o Senhor é um Deus que trabalha em meio ao silêncio. Que no nosso coração possa sair aquecido com a verdade de que o Senhor mesmo enfrentou o silêncio naquela cruz para trazer vitória, para nos trazer vida e vida em abundância, Deus. Nos ensina, Pai, a nos submetermos ao Senhor, pois o Senhor é Deus e o seu tempo não é o nosso tempo. Os seus caminhos não são os nossos caminhos, os seus pensamentos não são os nossos, e é por isso que nós somos seus servos, suas criaturas, seus filhos. E o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a curvar a nossa fronte diante do Senhor, a nos ajoelharmos e nos quebrantarmos diante de Ti, mesmo em meio ao silêncio. É o que te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém.